Gente, olha só. Quando começou a pandemia, nós tínhamos apenas 20 pessoas haviam morrido no Brasil. Hoje são 267 mil pessoas no caixão. Poderia ter sido apenas 20. Poderia ter sido apenas 20. Nós teríamos que ter empatia com aquelas pessoas que ficaram. Porque, gente, é triste você ver um parente seu, um irmão, um filho, Deus tenha misericórdia de nós, um tio, um marido casado, igual eu sou casado há 27 anos, e ver ele explodindo seus pulmões e botando sangue pela boca. É triste isso. Mas Jair Messias Bolsonaro, o presidente do Brasil, dizia, olha aqui, ó. Sabe o que ele falava? Que máscara era coisa de homoafetivo. Eu botei outro título aí, né? Botei entre aspas. Sabe por quê, gente? Porque o movimento homoafetivo no Brasil e no mundo é uma minoria, são pessoas, cerca de 15% da sociedade. Pelo menos no Brasil, eles, antigamente, havia uma repressão tão grande contra essas pessoas que eles, quando iam para os bailes, eles usavam máscaras. Eles usavam máscaras. Eles usavam máscaras coloridas, usavam máscaras com lantejoulas. Eu, na minha adolescência, eu fui passista de escola de samba. Então, muitos desses homoafetivos, há 30 e tantos anos atrás, eles usavam máscaras, de maneira que as pessoas não sabiam quem eram essas pessoas. Dado que nós vivíamos numa ditadura e muitos, por causa do medo e por causa do preconceito, usavam máscaras. Mas o presidente da República, que deve respeitar as minorias, seja quem for. A igreja é uma minoria, gente. Com 40 milhões de pessoas no Brasil, mas a igreja é uma minoria. E ela tem que ter a sua liberdade. É o artigo 5º da Constituição, inciso 6º. O lugar de culto é asilo inviolável, ninguém podendo penetrar nele a não ser com ódio judiciário. Ninguém pode invadir o culto e quebrar tudo, nem a missa, nem a casa de ninguém. E também devemos respeitar as diferenças, embora discordemos de diferenças.
Nós podemos não concordar com o movimento negro, mas nós temos que respeitá-lo. Nós podemos não concordar com um grupo de pomeranos, mas nós temos que respeitá-los. Nós podemos não concordar com um grupo de ciganos, mas nós temos que respeitá-los. Isso é o que a lei diz, que todos são iguais perante a lei, sem distinção. É o artigo 5º da Constituição, sem distinção de sexo, cor, raça, etnia, seja o que for, todos são iguais perante a lei. Mas aí entra quem? Um presidente intolerante. Eu não pedi. Eu sou evangélico há 37 anos. Eu sou bispo. Eu não pedi para Bolsonaro me defender. Eu não pedi para Bolsonaro falar no meu nome. Eu não pedi. E eu tenho certeza que tem muitos evangélicos também que não pediram. O Bolsonaro é um balão que não se desprendeu. Que uma hora fala que é evangélico, outra hora fala que é católico. Uma hora ele fala que o cara que o batizou no Rio Jordão é um capeta, que é o pastor Everaldo. Então é um cara cheio de contradições, que muitas vezes, diante de uma pandemia, ele zomba, ele brinca e diz, eu estou com Covid. Ele pega e passa desde fevereiro do ano. Ele participa de 36 reuniões, inaugurações, sem nenhuma máscara. Ele e seus apaniguados. Mas agora, no movimento suspeito, Lula recebe os seus novos direitos políticos. Lula faz um desabafo dizendo que Moro foi um criminoso, Moro e Dallagnol. Gente, eu não entendo, Dallagnol, o Moro tudo bem, mas o Dallagnol é um pastor batista. E era o promotor, eu voltei para a faculdade de Direito agora, era o promotor que se comunicava com o juiz que tinha o poder de condenar. A Lava Jato era bonito, mas o que estava por trás era um poder paralelo. Quer dizer, promotor se envolve na política, promotor condena político para que o outro se dê bem, promotor investiga um, mas não investiga o outro, investiga. Agora a promotoria, o Aras, está investigando, tirando as investigações dos filhos de Bolsonaro. Quer dizer, investiga o PT, mas não investiga o PSL. Investiga o PMDB, mas não investiga o outro partido, o republicano. E assim o PP, né? E assim vai, gente. Uma perseguição ideológica. Mas Lula agora livre, como eu disse, livre, leve, solto e elegível. A maioria, 50% da população evangélica não se sente representado por Bolsonaro.
Tanto que muitos já dizem que não são a favor. Antes, quando eu falava, entrava aquele bando de fanático. Era 3 mil, 4 mil, 10 mil. Eu lembro que no outdoor que eu coloquei aí, que os despachantes das armas elogiavam Bolsonaro, foi quase 3 mil comentários. Que você é um maluco, que você é um bispo do capeta, que você é isso, que você é aquilo. Sabe por quê, gente? Porque essas pessoas, eles criaram Deus. E não importa se esse Deus diz assim, olha, nós não vamos usar máscara. Aí eles não usam. Eles vão morrer dizendo mito. Mito, mito, mito. Para quem não é. Aí ele diz, usa máscara. Aí todo mundo usa. Quer dizer, eles esquecem que lá atrás ele dizia que não era para usar máscara. Agora usa máscara. Ele diz, usa cloroquina. Todo mundo usa cloroquina. Aí ele diz, não, agora não usa cloroquina. E aí ele vai fazendo o gado. A massa de manobra, que são 15% de bolsominions hoje. E agora, no discurso de Lula diz que não teve o direito. Ele foi para a Polícia Federal e não fugiu do Brasil, porque ele sabia que eles estavam errados. Foi arbitrariamente para Curitiba, porque Sérgio Moro se sentiu um herói. Era como o Lula disse mesmo, é um Deus de barro. Deus de barro se acaba. O super-herói da Lava Jato. Quando eu estava em 2016, quando eu comecei o primeiro período de direito, e no quinto eu parei porque eu tive câncer, agora retornando, eu via o Moro como um herói. Eu via. Mas aí as cenas foram mudando, porque nós vimos que era um juiz parcial, um juiz que só jogava por um lado. Gente, a coisa mais horrível do direito é isso. Quando um juiz ele vira inimigo de uma das partes. E isso na lei não pode acontecer, porque ele se torna suspeito. Ele cai no artigo da suspeição. Ele é suspeito porque juiz não pode ter lado. Você já imaginou um juiz apitando Vasco e Flamengo e ele é flamenguista e torcendo por Flamengo e anula o gol do Vasco? Só para vocês entenderem. Tanto que na justiça arbitral, que eu faço parte, quando se compõe a convenção arbitral, 3 juízes, se você é amigo de uma das partes, você não é o juiz da mediação. Você faz parte da mediação, mas quem decide é outro. Porque ninguém vai condenar o amigo. E Moro, após a eleição, prende Lula e após a eleição, ele se torna ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Até que Bolsonaro, percebendo que a Polícia Federal estava chegando perto dos filhos dele, expulsa o Moro. Então, gente, agora quando Lula faz o discurso lá no ABC Paulista e todos de máscara no rosto, todo mundo lá,
com a máscara. Aí Bolsonaro, que lá atrás ele disse que máscara era coisa de viado. Ele diz isso, ele disse isso. E os filhos dele desprezavam as máscaras. E diante dos 267 mil, agora ele coloca. Por quê? Porque o Lula estava lá com a sua equipe de máscara. Aí ele também, os generais, os coronéis e todo mundo, de máscara. Para assinar uma lei. Mas lá atrás ele diz, a máscara é coisa de viado. Eu não sei por que o Bolsonaro ele tem um ódio tão grande dos homoafetivos. Dizem que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, é apaixonado pelo primo. Dizem isso aí. Isso circula, né? E ele, que dizia que quando o menino ele é um homossexual, tem que meter o pau nele, tem que bater nele, incentivando a homofobia, ele tem um caso na família. Se não 2 ou 3. E essas pessoas no passado, eles se vestiam. Tanto que os personagens Batman e Robin, o Homem-Aranha, esses personagens são considerados homoafetivos. Por quê? Porque usavam máscara na época em que havia uma repressão a esse grupo de minoria da sociedade. Gente, você não precisa concordar. Não precisa concordar com nada. Mas você não pode ser intolerante. Será que na época de Jesus não tinha homossexuais? Você nunca ouviu falar dos peixinhos de Nero? Você nunca ouviu falar dos peixinhos de Calígula? Você nunca ouviu falar dos peixinhos de César Augusto? Mas Jesus não falou. Mostra uma palavra na Bíblia que Jesus está falando. Mate os homossexuais. Mate as prostitutas. Mate fulano. E discriminando? Não. Na época de Jesus tinha, mas ele não falou nada. Sabe o que ele disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Então o Evangelho, ele abre uma porta para todos. Nós não podemos espantar o peixe. Muitas vezes a água está ali, tem muito peixe, o pescador, em vez dele pescar o peixe, ele senta a vara na água para que o peixe vá embora. Ele espanta o peixe, em vez dele trazer o peixe. Olha, gente, eu pago um preço muito caro por pensar e não ser gado. Eu pago um preço muito caro. Eu não estou aqui defendendo político, não. Eu estou aqui defendendo a população. Gente, quando essa pandemia acabar, se chegarmos a 300 mil mortos, a nossa
nós ficaremos 10 anos tentando conversar sobre isso. Muitas pessoas que perderam seus entes queridos vão estar doloridas, vão estar... Eu sempre digo para os meus amigos que trabalham na área da psicanálise, os próprios pastores, os verdadeiros pastores, que infelizmente hoje nós vivemos um evangelho que dá dó, gente. Dá dó. Não é o evangelho, mas a religião que se preocupa mais, com o dinheiro do que com o ser humano. Aí é triste. E torna o mamon, a riqueza, mais importante do que o próprio Deus. Deus morreu no coração dessas pessoas. E, na verdade, eles estão preocupados mais com o capital e com a posição social. Quantas pessoas quando ele compra um carro zerado, ele compra uma casa, e ele não sente felicidade quando ele dá um pão para uma criança comer. Ou seja, ele ama mais a coisa do que o ser humano. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus ele foi capaz de dar o único que ele tinha para salvar o ser humano. Não foi para salvar coisa, não. Foi para salvar carro, casa, pedra. Não. Não foi para salvar o sistema de valores. Não. Foi para salvar o mundo, as pessoas. Bote a sua máscara. Espere a pandemia acabar. Se proteja. Porque você vai estar sendo sábio. Carlos Roberto Ligeirinho, muito obrigado pela sua presença.